Aí tem a espondilite anquilosante, né? Que essa também é uma doença autoimune, mas é uma doença autoimune que afeta preferencialmente homens, tá? A espondilite anquilosante nada mais é, como acabei de falar para vocês, né? De uma, obviamente, como tudo que nós estamos falando aqui, ela é uma doença inflamatória, crônica, que vai acometer aí principalmente a coluna vertebral do paciente, tá? Obviamente evoluindo aí para um quadro de rigidez, de limitação funcional, de dor e alteração postural progressiva do paciente, né? Geralmente ela vai se iniciar aí no adulto jovem, tá? Aqui eu tenho uma coluna normal, o processo inflamatório acontecendo e o processo de fusão acontecendo numa espondilopatia, que é a que precede, né, a espondilite anquilosante, tá? Obviamente ele vai ter uma limitação bastante importante de movimentação do esqueleto axial, porque a coluna é o pilar desse esqueleto axial, né? Você vai ter uma fusão dessa coluna, que eles chamam aí de coluna em bambu, né? Porque fica parecendo realmente um bambu. Você não tem disco intervertebral, porque com o passar do tempo, esse disco vertebral vai sendo perdido por um processo inflamatório precedente. E aí, como consequência, você vai ter a fusão dessa articulação, tá? Geralmente aí se inicia, como eu falei para vocês, no adulto jovem, né? Dos 20 aos 40 anos. Masculino, meninos, tá? De cor branca. E esse sim tem fator reumatoide, né? É soro positivo para fator reumatoide, HLA-B27, tá? Então, quando o médico solicitar o exame de sangue, ele vai solicitar fator reumatoide e lá estará o HLA-B27, dizendo que este indivíduo aí é portador de espondilite anquilosante. Tem cura? Não, tem tratamento, tá? Vale lembrar, toda doença autoimune não tem cura, ela tem tratamento, tá? Umas um tratamento um pouco mais efetivo, outras nem tanto, mas todas têm tratamento. Aqui a gente tem, né, as alterações posturais que vão acontecendo com esse paciente no decorrer dos anos, porque não é algo que, começou hoje, semana que vem eu já tô com a minha coluna toda fundida, né? Toda fundida e eu não consigo me movimentar. Não, não. Isso é um processo degenerativo que, como eu falei, você tem a precedência, ou seja, acontecendo antes, um processo inflamatório importante. Aí depois sim, você vai ter aí o quadro propriamente dito, tá? Fui eu que pausei o vídeo, tá, gente? Aí vai ter o quadro propriamente dito de alteração postural e decorrente da espondilite anquilosante, tá? Então, eu tenho aí uma coluna vertebral normal, o exemplo à esquerda aí do vídeo de vocês, né? Região de lombar e sacro. E uma coluna vertebral com espondilite anquilosante, né? Onde eu tenho o que eu costumo dizer de vértebras fundidas. Essas vértebras estão fundidas, ou seja, elas formam uma estrutura única. Então, a partir do momento que eu tenho um desgaste importante, tá? Que eu tenho uma corrosão desse tecido cartilaginoso que compõe o disco intervertebral, eu tenho aí uma coluna que não tem o um mínimo de mobilidade. Então, eu vou ter aí uma alteração postural importante, que só vai piorar. Além de eu ter um aumento aí da cifose, eu vou ter aqui, ó, uma retração de quadril, né? Então, eu vou ter, além da cifose, eu vou ter uma retroversão de quadril associada, tá? E, consequentemente,
eu vou ter aí um quadro chamado de sacroileite, que é uma inflamação do sacro, da articulação do sacro com o meu quadril, tá? Aqui a gente tem ressonância magnética. Ressonância magnética, claro, eu consigo ver essas alterações, tá? Num paciente, num exame de raio-x, consigo ver essas alterações no exame de raio-x sem dúvida. Mas a ressonância magnética, como a gente já falou várias vezes, é padrão ouro nesse caso, tá? Ela é a mais usual, ok? Então eu tenho aqui, ó, aqui um quadro de espondilite anquilosante. Aqui eu tô com um quadro mais grave, mas eu tenho acontecendo aqui também o processo, aqui, ó, também o processo de degeneração. Aí eu tenho aqui, né, processo também acontecendo. Tenho aqui, aqui já é um processo mais avançado, tá? Já tô num processo de fusão. Aqui um processo inflamatório, tá? Ó, aqui também um processo de fusão, tá? Que o disco já tá bem diminuído. Aí aqui não se tem dúvidas de que a fusão tá acontecendo de maneira bem bruta, tá? E aqui também a causa é desconhecida, né? Não tem nenhum fator que desencadeie, né? Ah, ele fez tal atividade e essa atividade desencadeou uma espondilite anquilosante. Não, não, ele não tem nenhum fator que desencadeie, né, o quadro de espondilite anquilosante no paciente. O que você tem aí é os portadores do gene HLA-B27, que é aí o fator que você vai encontrar nos exames, principalmente no hemograma quando solicitado, tá? Então é uma coisa assim que o paciente faz o exame e descobre, entendeu? Não é uma coisa. E por que que homens de cor branca? Também a gente não sabe por que homem de cor branca. A gente sabe que eles são a maioria dos pacientes que apresentam esse tipo de quadro, né? Então, eles são o maior exemplo por conta disso. Esse aluno meu, ele era oriental, né? Ele era japonês, então existe paciente negro com espondilite anquilosante? Deve existir, mas é bem menos frequente, porque a maioria é homem de cor branca, caucasiano. Deve ter alguma coisa aí relacionada, né, à questão étnica, que ainda está sendo estudada, tá? Quais são os sinais e sintomas, né? Como que ele descobre que ele tem esse quadro, tá? É uma dor insidiosa. O que é uma dor insidiosa? É uma dor que vem aos poucos, que ela vai incidindo aos poucos, tá? Sempre que vocês lerem essa palavra insidiosa, é que é aos poucos, tá? Na coluna durante algumas semanas, associada à rigidez matinal da coluna, e a intensidade da dor e da rigidez vai diminuindo durante o dia. Lembra que eu falei para vocês do paciente com artrite reumatoide? Dei até o exemplo da minha paciente, que ela tinha que acordar pelo menos uns 40 minutos antes, porque era todo um ritual para ela levantar e tal. Esse paciente também tem rigidez matinal, tá? A dor vai persistindo por mais de 3 meses, tá? E vai melhorando com o exercício e piora no repouso. Sim, exercício é bom, tá? Para esse tipo de quadro, exercício é bom. Então, esse paciente é o paciente que tem que fazer fisioterapia aí sempre. Por quê? Porque o exercício ajuda muito na melhora da dor dele. Quanto mais repouso ele ficar, pior para a dor dele será, tá?
No início, ela vai causar uma dor ali na região das nádegas, né? Se espalhando para a parte de trás da coxa. Obviamente, quando você tem um comprometimento lombar, né? Dor na articulação sacroiliaca, que eu mostrei para vocês, né? Que é a sacroileite, ele acaba tendo uma inflamação nessa articulação, que embora de pouquíssima mobilidade, é fundamental e auxilia muito no processo da marcha. Um cansaço, uma perda de apetite, uma perda de peso, tá? Então você percebe que é uma doença que tem um fator genético relevante, então ali você pode ter desordens que a gente fala que são desordens sistêmicas, tá? Você pode ter inflamação das articulações entre as costelas e a coluna vertebral, então pode causar uma dor no peito desse paciente, tá? Que vai piorar cada vez que ele fizer uma inspiração profunda. Por que que vai piorar cada vez que ele fizer uma respiração profunda? Porque quando você faz uma respiração profunda, puxa o ar aí na sua casa. Solta. Você percebe que o seu tórax expande quando você respira profundamente, né? E como ele já tem uma inflamação das articulações intercostais, é óbvio que na inspiração profunda ele vai sentir dor, porque quando a gente faz a inspiração profunda, a nossa caixa torácica tem expansão. Aí tem algumas complicações que esse quadro de espondilite anquilosante pode gerar no paciente, tá? Lesões nos olhos, a uveíte, que é essa vermelhidão aqui, tá? Que acaba sendo constante. Pode ter uma doença cardíaca associada, por ser uma doença sistêmica, tá? Aí os pulmões, o paciente pode ter uma fibrose pulmonar, aí em casos mais severos, né? Fibrose pulmonar é irreversível. O que que é fibrose pulmonar? Você tem a substituição do tecido pulmonar, que é um tecido elástico, né? Porque o nosso pulmão ele é complacente, né? Então ele enche de ar e aí ele desinsufla e ele tem a retração, que a gente chama de retração elástica. Quando você tem a fibrose pulmonar, você tem a substituição aí desse tecido elástico por tecido fibroso. E como a gente já falou várias vezes, não só necessariamente em questão de pulmão, mas onde eu tenho deposição de tecido fibroso, eu tenho perda da elasticidade local, tá? Eu tenho perda da elasticidade local, então até tecido cicatricial mesmo, né? Se eu tenho deposição de tecido fibrótico, eu vou ter a perda da elasticidade daquele tecido. Então, no pulmão, isso acaba acontecendo também, e aí o paciente pode vir a óbito com o passar dos anos, porque ele perde essa capacidade de retração elástica do pulmão. No intestino, ele pode ter uma inflamação de cólon, né, que é a colite ulcerativa com feridas, é também bastante dolorido, e a psoríase. Lembra que eu falei que na artrite psoriásica você podia ter como complicação a espondilite anquilosante. Então você pode ter a espondilite anquilosante e a psoríase, né? Ou então você pode ter o combo completo, né? Psoríase, artrite psoriásica, espondilite anquilosante. Como eu falei, diagnóstico hemograma completo, onde eu vou ter o antígeno HLA-B27, né? Então eu tenho aí no exame de sangue o anticorpo aí, né? Que vai me dizer que eu tenho um quadro de espondilite anquilosante. Um raio-x da coluna vertebral e da pelvis, ou a ressonância magnética, como a gente viu lá nas imagens, né? Que eu, inclusive, não sei por que aquela imagem foi para lá, né? Mas tudo bem. Tá? O tratamento medicamentoso é baseado em anti-inflamatório e analgésico, como sempre, né? Alguns casos, o corticosteroide vai fazer parte. A fisioterapia, lembrando que a gente falou no começo, né? Quando a gente começou a falar da patologia, que o exercício diminui a dor e o repouso piora a dor desse paciente, né? Então a fisioterapia ela é bem importante, que ela vai diminuir os episódios aí de dor desse paciente, que vai ajudar bastante na recuperação desse paciente. Em alguns casos a gente faz a correção postural, né? Para ajudar na postura desse paciente. E a fisioterapia é interessante. A correção postural a gente faz dentro da fisioterapia, né? Claro que
tanto a correção postural quanto os exercícios, eles têm que ser adaptados a cada paciente, né? Porque eu tenho pacientes com diferentes complicações, diferentes acometimentos, e eu preciso trabalhar dentro daquilo que o paciente me proporciona, né? Dentro daquilo que ele me possibilita trabalhar, tá? Em alguns casos é realizada a cirurgia, porque o paciente acaba aí desenvolvendo uma limitação bastante grande, né? Por conta de toda a tratativa da doença. Eu nunca conheci uma menina que tivesse, tá? A prevalência em homens, mas pode ter. Quando eu tenho uma prevalência no sexo masculino, é porque eu posso ter meninas que desenvolveram, tá? A Natália é um exemplo. Agora, quando eu falar assim, não, é uma doença ligada ao sexo, ou seja, só meninos têm, como o do Duchenne, eu não vou ter meninas com a doença, tá? Então, assim, a espondilite anquilosante, ela é predominantemente o sexo masculino, mas não quer dizer que mulheres não têm. A Natália acabou de me colocar aqui que ela conhece uma mulher que tem. Então, é predominantemente nos homens, mas claro que eu posso ter mulheres com espondilite anquilosante.